Olha, o mercado reduziu pela quarta semana consecutiva a projeção de inflação ao fim desse ano no Boletim Focus, divulgado mais cedo pelo Banco Central. O mercado agora prevê que o IPCA encerre esse ano em 5,12%, você vê na sua tela. Já para o ano que vem, os analistas aumentaram essa projeção para 4,22%. O Boletim Focus também mostra que houve uma pequena alteração nas projeções de crescimento da economia brasileira. Os especialistas mantiveram a projeção de crescimento do PIB nesse ano em 1,99%, mas diminuíram a expectativa de crescimento da economia no ano que vem, para 1,6%. No mercado de câmbio, o dólar deve fechar esse ano em R$ 5,20, uma manutenção em relação às projeções feitas na semana passada, em R$ 5,29 no ano que vem, uma projeção mais apreciada. Na política monetária, a expectativa envolvendo a taxa de juros terminal desse ano continua a mesma, 14% ao final de 2026 e de 12% ao final de 2027. Quem comenta essa projeção para a inflação é a Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, que já aparece comigo em tela. Temos a Carla? Temos a Carla. Carla, seja muito bem-vinda. Bom dia, é um prazer ter você aqui. Bom dia, Vitor. O prazer é todo meu. Vamos lá. Carla, queria começar entendendo exatamente os fundamentos por trás desse comportamento. Evidentemente, se a gente tem hoje uma queda bastante significativa do preço do barril do petróleo, não era esse movimento que a gente acompanhou ao longo das últimas semanas. Eu queria entender exatamente o que embasa a projeção, uma perspectiva de uma inflação menor, inclusive, do que aquela projetada na semana passada. Perfeito. Bom, Vitor, o mercado em 2026, de modo geral, ele se deparou com um universo de choques que são muito difíceis de serem estimados quando a gente observa os movimentos e os indicadores macroeconômicos, porque esses choques eles têm origem em outras esferas. Você mencionou muito bem aqui o caso do petróleo, cuja origem é geopolítica, e a gente também tem outros choques que têm origem, por exemplo, nas condições climáticas, com a ascendência do El Niño. Então, esse universo de choques, à medida que o mercado vai absorvendo esses dados e ocorrem as atualizações do cenário sobre cada uma dessas esferas, eles são internalizados nas projeções dos economistas. E nesse sentido, nas últimas 2 semanas, nós tivemos elementos muito ruins advindos do mercado de petróleo, só que eles não se mostraram propagadores de uma inflação mais elevada no curto prazo. Então, isso foi sendo suavizado pelo mercado no curto prazo, com um impacto maior sobre o ano de 2026 e suas projeções, e o mesmo é visto em relação à expectativa do El Niño e seus impactos sobre os alimentos, Nesse sentido, a gente tem coletas e dados que são divulgados num período muito curto que mostram uma queda mais acentuada dos alimentos, e essa expectativa ela transborda de uma inflação mais elevada para os anos subsequentes. Não à toa a gente vê o que foi divulgado hoje com ajustes de queda em 2026, mas acompanhados de alta, principalmente em 2027. Carla, nesse sentido, eu queria entender a efetividade da política monetária. A gente hoje tem uma taxa de juros bastante restritiva, o mercado precificando ainda mais uma queda ao longo desse ano, de 25 pontos base. Eu queria entender, primeiro, se há espaço de fato para esse corte e entender exatamente a sensibilidade desse IPCA. A gente sabe que está sendo muito contaminado, é verdade, por essa escalada do preço de energia mundo afora, mas se a gente levar aquela discussão um pouco mais estrutural em relação a um setor de serviço ainda bastante aquecido, a um mercado de trabalho também mostrando resiliência. Queria entender exatamente os fundamentos por trás da efetividade da política monetária, se a gente considerar exatamente essa movimentação do que se chama de horizonte relevante. O primeiro ponto em relação à eficácia e o nível da política monetária é justamente esse elemento que é o nível da taxa de juros atual. Então, hoje, nós estamos com uma taxa de juros que ela supera os 14% ao ano. A nossa inflação corrente, ela está ali na casa dos 5%. Então, nós temos uma taxa de juros real, que é a diferença entre essa inflação versus a taxa de juros, que está ali na casa dos 9%. Isso torna ela bastante restritiva. Em termos práticos, isso significa que o Banco Central, por meio dessa dosagem dos juros, ele traz elementos que são desestimulativos para o consumo, inibidores do consumo. E é nesse universo que os choques externos, eles encontram um potencial de se propagar na economia ou não encontram esse potencial. O que o Banco Central faz hoje é dosar o nível desse desestímulo, dado que o caráter e a condição da política monetária segue restritiva. Então, sim, nesse aspecto, existe uma margem para um pequeno ajuste da nossa política monetária. Isso é corroborado pelos dados que foram divulgados recentemente de inflação.
nós tivemos uma distensão bastante significativa dos grupos de serviço, principalmente daqueles serviços que têm uma relação muito estreita com os salários, né? Com um caráter mais inercial da nossa economia, que são os que efetivamente preocupam para o Banco Central. De outra banda, nós temos aqueles serviços que são muito voláteis, como passagens aéreas, hotéis, pacotes turísticos. Esses elementos especificamente, eles trazem uma volatilidade muito grande de qual é a demanda no curtíssimo prazo, mas eles não são representativos da propagação desses choques inflacionários e dessa demanda ao longo do tempo. Então, essa segmentação é muito importante porque ela revela justamente isso, que existe uma condição um pouco mais benéfica do que era vista no início do ano para a propagação desses choques e que permite, sim, uma dosagem, mesmo que pequena, adicional nesses juros. Vale lembrar que essa dosagem não significa mudança do caráter restritivo da nossa política monetária. Tudo isso que eu falei vale para o curto prazo. Quando a gente pensa em horizontes mais longos, principalmente 2027, 2028, que aí entra o horizonte relevante da política monetária, os questionamentos são outros, né? E dentre esses questionamentos, emerge principalmente a condição das contas públicas e o caráter dessa demanda sustentada ao longo do tempo. E nesse sentido, a política econômica e, portanto, as eleições que estão em vias de acontecer, elas ganham muita importância, né? E aí o mercado começa a se questionar quais serão as diretrizes econômicas, quais serão os estímulos ao consumo das famílias, quais serão os estímulos às empresas, né? E como isso tende a gerar ou uma inflação mais elevada ou uma inflação mais baixa. Nesse momento, o mercado mostra uma preocupação um pouco maior com o equilíbrio das contas públicas, com a condição de consumo dessas famílias e com o que a gente chama de ociosidade da economia, né? Esse ato do produto. Quando ele está muito elevado, a propagação inflacionária é menor, quando ele está mais baixo, ela acaba sendo menos preocupante. E aí, nesse contexto, o que prevalece hoje é uma perspectiva de uma preocupação um pouco maior com essa condição inflacionária sustentada ao longo do tempo para esses horizontes mais longos. Carla, se a gente olhar, você fala sobre essa série de estímulos, a perspectiva, evidentemente, por causa da corrida eleitoral, deles serem impulsionados, a gente tem uma série de políticas de liberação de linhas de crédito barata, de dinheiro, né, subsidiado. Eu queria entender quais são os impactos, se a gente parar para pensar no Brasil Soberano, naquele programa Acredita que é voltado para os MEIs, na liberação de recursos também do FGTS, com o FGTS usado inclusive como garantia também para empréstimos mais baratos, o próprio Desenrola. Qual que é o impacto dessa série de programas de liberação de crédito, tanto para a manutenção de um juro mais elevado, de uma taxa básica mais elevada, quanto também isso está contido nessa projeção de manutenção de um nível de atividade que pode ser considerado relevante, né? Um crescimento projetado de 1,99%. Com certeza. O efeito prático dessas medidas é que elas mantêm uma capacidade de consumo das famílias maior ao longo do tempo, mais sustentável. Isso suaviza um pouco os efeitos da política monetária, porque a política monetária, quando sobem esses juros, ela acaba se tornando muito desestimulativa para esse consumo. E isso ocorre, inclusive, porque as famílias ficam mais endividadas. E esse nível de endividamento, que leva, por vezes, até a inadimplência, faz com que elas tenham menos acesso ao crédito e obstrua essa via de potencial consumo que geraria uma demanda maior sobre a economia. Então, quando existem medidas nesse sentido oposto que elas propõem, né? A volta da adimplência das famílias, uma condição de acesso ao crédito maximizada, mesmo que o plano de fundo seja ainda uma taxa de juros muito desestimulativa, porque vale lembrar que todas essas medidas que foram implementadas pelo governo, elas não definem um nível de juros especificamente, então elas não atacam a economia por esse lado, mas elas atacam os efeitos secundários sobre a condição creditícia dessas famílias. Então, elas conseguem voltar para esse mercado de crédito, esbarrando na taxa de juros ainda muito elevada, né? Esbarrando em toda essa política monetária desestimulativa, mas com esses efeitos que já deveriam estar em um grau de maturação maior, bastante suavizados. É isso que significa todo esse universo de estímulos de um lado, e por isso que o Banco Central tem sinalizado e levado a cabo cortes menos intensos nos juros, inclusive. O mercado, lá no início do ano, antes da guerra e até mesmo depois do seu início, considerava que o Banco Central poderia ter um espaço um pouco maior para corte nesses juros. Só que isso não foi sendo materializado nos indicadores macroeconômicos, e aí o Banco Central precisou ajustar a sua condução de política monetária, levando a cabo cortes muito pequenos.
Quando a gente pensa no médio e no longo prazo, né, a expectativa é de que esses efeitos eles não tenham um caráter estrutural sobre a economia. Então, eles reverberam no curto prazo, mas eles não têm uma capacidade de mudar o nível esperado da inflação ao longo do tempo. Porque são medidas que visam um comportamento do consumidor mais no curto prazo do que no médio e no longo prazo. Para a gente ver mudanças estruturais, mudança nesse consumo, mudança nas condições de crédito, em termos estruturais, precisaríamos também ver atuações mais diversas sobre a forma como o Banco Central conduz a sua política monetária. Isso não é visto. Mudanças estruturais em termos de diretriz de política monetária. Isso também não é visto. Então, todos esses elementos eles têm um impacto muito mais concentrado no curto prazo do que no médio e no longo prazo. Conversei com Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital. Carla, sempre um prazer dividir tela com você. Muito obrigado. Muito obrigada, Vitor, e até a próxima. Tchau, tchau.